Bora aprender então por que o ser humano é o único ser que trabalha? Galera, então na aula passada a gente viu sobre o conceito de sociedade e indivíduo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre natureza e cultura, fechou? Então cola aí comigo aqui. Vamos lá para a aula. Galera, é o seguinte. O que é natureza? Para a gente poder estudar a sociologia, a gente precisa trabalhar alguns conceitos de forma mais clara. É claro que agora a gente só vai dar uma pincelada aqui nos conceitos, mas com o tempo a gente vai aprofundando algumas partes com as outras aulas. Então, basicamente, quando a gente fala em natureza, o que a gente quer dizer com natureza? Galera, natureza a gente pode traduzir assim de um jeito mais ou menos assim tranquilo por aquilo que está aí, tá? Tem aqui um conceito do dicionário de Oxford, que na verdade é uma definição, né? E ela vai trazer alguns elementos para a gente interessantes. Então, ó, a primeira coisa que eles dizem é que natureza é um conjunto de elementos do mundo natural. Então, é um conjunto de tudo aquilo que nós consideramos natural. Pega tudo aquilo que é natural, junta tudo, nós chamamos de natureza. Tá, beleza, Mirzão, mas o que é natural então? Vamos lá. Natural é o mundo material, aquele que existe independentemente das atividades humanas. Foca aqui nesse vermelho aqui, ó. Independentemente das atividades humanas. Então, para a gente poder trabalhar e prosseguir aqui com a aula, nós vamos identificar a natureza como tudo aquilo que está aí, que não foi transformado pelo ser humano, que não sofreu nenhuma alteração por ações humanas. Fechou? O que é natureza então, Almir? Natureza é tudo aquilo que está aí e que não foi transformado, não foi alterado por ações humanas. Beleza? Então, olha só que interessante, né? Pensa comigo. Se natureza é tudo aquilo que não foi transformado por ações humanas, isso quer dizer que não existe suco natural, velho. Olha só que louco. Por quê? Porque você vai lá, vou comprar um hambúrguer, vou comprar vou levar o crush pra comer um dog lá. Beleza, você vai lá, me faz aí um cachorro quente e tal. O cara fala assim, beleza. E pra beber? Aí você fala assim, não, vou tomar um suco. Aí você pergunta, tio, tem suco do quê? Ele vai falar assim, tem suco de popa e tem suco natural de laranja e de limão. Aí, bom, aí a gente pode fazer essa brincadeira aí, né? Falar assim, tio, não existe suco natural, porque quando você vai fazer o suco, você já interferiu ali com a ação humana. Então ele já não é mais natural. Porque o que é natural? Natural é tudo aquilo que existe independentemente das ações humanas. Certo? Vamos seguindo aqui. Beleza. Agora, vamos lá. A gente já viu então o que é natureza. Natureza é tudo aquilo que está aí, que não sofreu intervenção humana. Beleza? Bom, Almir, e quando o ser humano ele mexe na natureza então? Galera, o contrário de natureza é cultura. Então, o que é natural? É aquilo que não houve alteração pelo ser humano. Beleza, quando o ser humano mexe na natureza, ele produz cultura. Claro que o conceito de cultura ele é muito mais amplo e a gente vai trabalhar ele sob diversas perspectivas, tá? Fiquem tranquilos. Mas assim, no geral, bem no geralzão, cultura é a ação humana transformando a natureza. Bom, foca aqui, ó. O que é cultura? Cultura é a ação humana transformando a natureza. Beleza, como que o ser humano produz cultura então, Almir? Bom, o ser humano produz cultura através do trabalho
e através da linguagem, certo? Calma, vou explicar. Então, olha só, o que nos diferencia da natureza? Nos diferencia que nós produzimos cultura. Então, o homem é um ser de cultura, é um ser cultural. Só que, olha que louco, ao mesmo tempo em que o homem ele produz cultura, a cultura produz o ser humano. Porque é exatamente a atividade de produzir cultura, de mudar, de transformar a natureza através do trabalho e da linguagem, que nos faz ser humanos. Quanto mais nós trabalhamos a natureza e nós damos significado para esse trabalho que nós fazemos, mais nós produzimos cultura e mais nós nos humanizamos. Portanto, a humanização ela é um processo da socialização. Mas calma, a gente vai abordar isso mais para frente. Fechou? Então, olha só. Primeiro, o que é linguagem? Vamos com calma aqui, tá? Quando eu estou dizendo linguagem no sentido antropológico, no sentido filosófico, sociológico, eu estou dizendo a produção de significado. Veja só. O ser humano, ele não só transforma a natureza, como ele dá um sentido para essa ação que ele está fazendo. Existe um sentimento, uma afetividade às vezes, ou mesmo uma produção de significado. Você pega o barro, produz o tijolo, do tijolo produz o muro. Para que serve esse muro? Serve para você construir uma casa. Para que serve essa casa? Para proteger do frio, para proteger das ações externas, né, de uma chuva, de uma ameaça, mas ao mesmo tempo serve como um aconchego do lar, como a sua casa, o lugar onde você mora, onde você descansa, onde você produz, onde você existe, onde você partilha ali sua existência. Então, o homem, ele trabalha na natureza, transforma ela e ao mesmo tempo dá significado para aquilo. A gente vai aprofundar essa questão de significado, símbolo. O conceito correto é signos, tá? O símbolo é um signo, né? Olha aqui a palavra significado vem de signo. E a gente vai explorar isso também um pouco mais para frente. Essa daqui é uma aula introdutória, tá, pessoal? Por isso que eu tô sempre falando que a gente vai aprofundando as coisas. É só para vocês conhecerem os termos aqui. Então, olha só, o homem transforma a natureza pela cultura. Aliás, transforma a natureza em cultura pelo trabalho e pela linguagem. A linguagem é a produção de significado, de dar sentido para as coisas mesmo. E trabalho, o que é trabalho? Galera, trabalho é nada mais, nada menos do que uma ação com intencionalidade. Uai. O que é isso aí? Simples. Ação com intenção. O ser humano é o único ser que ele consegue antecipar as suas ações mediante o pensamento. Então, veja bem, quando a galinha choca o ovo, ela não está pensando, olha, agora eu vou chocar esse ovo, depois vai nascer, vou ter um pintinho, e aí eu vou criar esse pintinho, depois ele vai também... Não. Ela não está pensando. A aranha, quando faz a teia dela, ela não está pensando, vou fazer a teia, daí eu vou caçar aqui uns alimentos para eu comer, vou ficar de boa depois, vou fazer essa teia aqui até 5 da tarde, não vou passar desse horário, porque depois tenho que assistir uma série na Netflix. Não. Ela vai fazendo por quê? Porque é instintivo. É uma ação que faz parte da natureza dela, produzir. Se você pegar o ovo, tirar a casquinha do ovo, jogar fora o que está dentro, colocar lá sem a galinha perceber de volta, para ela é um ovo normal junto com os outros. Ela vai continuar chocando. Percebe? Então, o ser humano não. O ser humano, ele consegue antecipar as suas ações. Ele tem intencionalidade nas ações que ele faz. Então ele pensa, olha só,
eu vou pegar essa terra aqui, vou arar ela, aí eu vou plantar, vai nascer uma árvore, depois eu vou cortar essa árvore aqui em troncos, vou trabalhar nesses troncos, vou serrar eles e vou martelar com prego e vou fazer uma mesa e uma cadeira para eu poder sentar e comer. Desde o momento que ele está plantando a árvore, ele já sabe o objetivo daquilo, para que aquilo serve. Então, toda ação que contém uma intenção é um trabalho. O homem transforma a natureza pela cultura através do trabalho. Ou seja, ele vai transformar a natureza com um objetivo, com uma ação planejada, uma ação intencionalizada, uma ação que previamente ele já pensou, refletiu sobre aquilo, e aí ele vai pegar e trabalhar na natureza para modificá-la, e aí, mediante o seu trabalho, ele vai produzindo também significado naquilo tudo que ele está fazendo. Então, galera, é exatamente então por isso, porque o animal ele não tem intencionalidade nas suas ações. Ele não planeja, ele não consegue antecipar as ações pelo pensamento. Ele só faz. Faz porque a natureza dele é essa. Faz porque ele é, vamos dizer assim, uma palavra mais ou menos, tá? Programado biologicamente para poder realizar aquelas ações. Então, o pardal faz o ninho dele lá, por quê? Porque faz parte da natureza dele fazer isso. Tá? O cachorro dá a voltinha dele lá no sofá antes de deitar, por quê? Porque faz parte da natureza dele. E o homem transforma a natureza pelo trabalho, que é uma ação com intencionalidade. Beleza? Então é exatamente por isso, por possuir essa intencionalidade nas suas ações, que o ser humano é o único ser que trabalha. Beleza? Então, espero que esteja expandido a sua mente aí para mais um pouquinho de pensamento sociológico, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre o princípio, as origens da sociologia, né? Como nasceu, sociólogos, quem são, onde vivem, o que comem, né? Você vai ver tudo isso na próxima semana na aula de sociologia. Beleza? Um abração, pessoal. Como de costume aí, mantenha firme nos estudos, fazendo as suas listas de tarefas, os roteiros de atividades que são sempre colocados às sextas-feiras nos grupos do WhatsApp da sala e acompanhando as aulas do Centro de Mídias. Beleza? Um abração do professor Almir. Até semana que vem. Fui!